Abacuque 1:6, um dos profetas menores, isso não menospreza sua mensagem de forma alguma. Abacuque 1:6, é depois de Naum. Fica depois de Miqueias, um dos profetas menores. Abacuque 1:6 nos diz assim: pois eis que levantam os caldeus, aquela nação amarga e impetuosa, que marcha através da largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Somente até aqui. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, e com esta palavra, nós entramos naqueles questionamentos que o ser humano, por natureza, costuma falar. O porquê desses acontecimentos, o porquê de determinadas coisas que acontecem em nossa vida. E certo é que nós, como cristãos, conhecedores da palavra do Senhor, nós sabemos que não devemos falar por quê, mas para quê. Mas entretanto é natural o ser humano fazer esse questionamento mesmo, e seja consigo mesmo: por que aconteceu essa situação? Por que está acontecendo desta forma? Sendo que sabemos que esta forma é uma forma errônea, é uma forma avessa àquilo que verdadeiramente nós esperávamos. Primeiro nós vimos a figura de um homem chamado Gideão. Gideão estava no lugar certo, mas fazendo a coisa errada. Ele estava no lagar. O lagar era lugar de espremer uvas, mas ele estava ali malhando o trigo no lagar. Ele estava malhando o trigo no lagar. Sabia-se, pois, que os midianitas, os arábios, quando vinham, eram como gafanhotos, levavam todos seus mantimentos, e havia pobreza em Israel. Havia pobreza em Israel. Quando ele foi ali, interpelado por aquele anjo: o Senhor é contigo. Mas se o Senhor é comigo, por que estou passando por esse processo? Porque o meu filho está internado, quem sabe, em um hospital. Não tenho aonde morar. Muitas vezes me falta alimento sobre a minha mesa. Como o Senhor pode estar comigo nessas circunstâncias? Esse também é o questionamento do nosso irmão Gideão. Louvado seja o nome do Senhor. Questionamento que nós fazemos cotidianamente. Vemos pessoas perguntar, questionar-se o porquê de certas coisas estão me acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus não somente está no controle de tudo, como sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas, até os cabelos de nossa cabeça. A palavra do Senhor nos diz que Ele conta todos os cabelos da nossa cabeça. Ele sabe quando um dele pode cair ou não. Deus sempre estará no controle de todas as coisas. Calma, Gideão, eu vou dar o livramento, e o livramento é através da tua vida. É só você se posicionar. Achei graça em ti, e através de você, Gideão, virá o livramento para a nação de Israel. Não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas sabemos de uma coisa: Deus foi fiel. A palavra do Senhor é verdadeira. Se o Senhor falou, verdadeiramente Ele há de cumprir. Deus é poderoso. Se Ele fala, Ele cumpre a sua palavra. A sua promessa é fiel e verdadeira. E é isso que nos mantém de pé. É isso que nos mantém de pé. A palavra do Senhor nos fala aqui: o justo viverá da sua fé. Abacuque
quando nós pedimos para o Senhor, pedimos como aquela oração de Salomão: duas coisas te pedi, não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dê nem a riqueza nem a pobreza, mas me mantenha com a minha porção acostumada, para que eu não possa faltar o pão da minha mesa e possa mendigar o meu pão, ou abundantemente riquezas, e que eu venha falar quem é o Senhor. Mas me mantenha com a minha porção acostumada, Senhor, para que eu possa suprir a minha mesa e estender a mão ao necessitado quando clamar, eu puder contribuir, eu puder ajudar. Não foi diferente a situação que o nosso irmão Abacuque estava atravessando. Ele não se conformava. Abacuque de fato não se conformava com aquela situação. Deus usar o ímpio para punir o seu povo. A injustiça era muito grande em Judá. Eles já tiveram uma experiência há muitos anos atrás, aproximadamente 120 anos. O Império Assírio dominou o Reino Norte. O Reino do Norte era o Reino do Norte, composto por 10 tribos, e tinha o Reino do Sul, composto também por 2 tribos, Judá e Benjamim. No ano de 722, o exército assírio, o imperador assírio, veio e levou o Reino do Norte para o cativeiro. Pela sua desobediência, pelo seu coração endurecido, pela sua idolatria, o Senhor enviou os profetas, falando para que o povo se preparasse, para que o povo se convertesse. O povo endureceu o seu coração, o povo se afastou do seu Deus. O resultado de tudo isso foi o quê? Todos serem levados para a Síria. Mas ali estava agora o nosso irmão Abacuque, questionando: Senhor, Tu vai levar esse povo, Senhor, para o cativeiro? Tu não pode perdoar esse povo, Senhor. Mas, meus irmãos, o cálice da ira do Senhor já estava transbordando. A palavra do Senhor fala que o Senhor não fará coisa alguma se antes revelar aos seus servos os profetas. Deus vai enviar os profetas para que o povo se convertesse do seu mau caminho. Povo duro, Deus, povo duro, povo obstinado, povo teimoso, povo que não cria na palavra do Senhor, povo que se afastava dos caminhos do Senhor. O povo endureceu seu coração. Diga-se de passagem, nosso irmão Jeremias, anunciando nas madrugadas, convidando o povo para o arrependimento, mas o povo continuava com o seu coração obstinado. Não tomaram o exemplo que acontecera nas tribos do norte. O seu coração continuava duro. E o Senhor fez com que Abacuque presenciasse a assolação da nação do sul, composto pela tribo de Judá e Benjamim. O exército babilônio veio, cercou a cidade. E o povo sempre questionando: não, nossas muralhas são fortes, são resistentes, não há nação que possa vir aqui e derrubar esses muros de forma nenhuma. E sempre aparecia um falso profeta falando: não, rei, há segurança. É bom sempre ter uma palavra, né? Palavras afáveis. Fique tranquilo, rei, o Senhor está contigo. É muito bom falar isso, né? O Senhor está contigo, rei. Ninguém vai dominar a cidade. É só fortalecer os muros, colocar os guerreiros sobre a muralha e ninguém irá tomar a cidade. Mas aquele povo estava endurecendo seu coração contra a lei do seu Deus. E era iminente o cativeiro. Era iminente o cativeiro. Deus não faz nada sem propósito. O propósito de Deus era o quê? Era que o povo não aprendeu, como nos diz a palavra,
O Senhor, nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é um fogo consumidor. Ao culpado Deus não vem por inocente. Aviso já havia sido dado, o povo não havia se humilhado. Agora o juízo de Deus era inevitável sobre a nação. O povo seria também levado para o cativeiro. E o nosso irmão Abacuque começava a questionar: Senhor, o porquê de tudo isso? O porquê de tudo isso? Ele não se contentava com isso. Deus usava os ímpios para punir os justos. Deus usava o ímpio para punir o justo. Glória ao nome do Senhor. Como é que o homem pode ir contra a criatura pode ir contra os desígnios do seu Criador? Mas foi isso que eles fizeram. Foi isso que eles fizeram. Glória ao nome do Senhor. O propósito de Deus era mostrar que Ele estava no controle do mundo, apesar do aparente triunfo do mal. Nada diferente dos nossos dias. Senhor, por que aconteceu isso? Nós esperávamos de uma outra forma e estamos passando por esse processo. Tudo é permissão do Senhor. Tudo é permissão do Senhor. E sabemos que mesmo que o ímpio, por um determinado tempo, ele possa dominar, o juízo de Deus sobre ele é inevitável. Ao tempo do Senhor, ao tempo do juízo de Deus sobre todos aqueles que desprezam a sua palavra. Por isso que para nós, como disseram o salmista Davi, para nós o melhor, para mim o melhor é me aproximar do meu Deus, porque o meu Deus ele é rico em misericórdia. Nosso Deus ele é rico em misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles que se endurecerem contra Ele passarão pelo processo da disciplina. Deus disciplina aquele que ama. Nós observamos claramente quando a criança não aceita o conselho do seu pai, torna-se uma criança irascível, o pai tem que corrigir. Se bem que agora as leis têm um respaldo meio diferente daquilo que a palavra de Deus verdadeiramente nos ensina. Mas os pais têm o quê? Autoridade sobre o seu filho. Não é na escola, a igreja sim contribui bastante, mas é no lar que o pai o quê? Corrige o seu filho, conversa com o seu filho, não deixa fazer o que ele bem entender. E assim é o Senhor para conosco. Nós somos filhos, nós temos um pai, e ele nos admoesta. E quando o pai admoesta o filho, aconselha o filho, ele dá um aviso: cuidado, não torne a fazer dessa forma. Quem já passou por esse processo, se você continuar fazendo assim, você vai entrar num processo de disciplina. E o Senhor, da mesma forma, disciplina aquele a quem ama. Como diz a palavra do Senhor: não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Então Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas ao culpado ele não tem por inocente. O homem vai com teimosia afrontando o seu Criador, mas chega um limite que Deus fala: agora chega, agora eu gosto de pegar o ímpio. Coisa triste. Volto a dizer, Abacuque não se conformava com isso. Pegar o ímpio para punir o justo, isso é demais. Mas foi assim que Deus trabalhou, e é assim que Deus trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que o Senhor trabalha. Por isso que é melhor obedecer a palavra do Senhor. Por isso que é melhor andar nos caminhos do Senhor, porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós, como Ele disse para o seu povo lá no deserto: se Israel tivesse me dado ouvido, eu teria sustentado eles com o melhor trigo fino. Eles seriam verdadeiramente ostentados nas nações como nação poderosa. Mas eles se inclinaram a outros deuses. Eles deixaram ali fonte das águas vivas e cavaram para se cisternas rotas onde não tem água. Deixaram o caminho do Senhor, deixaram a sua misericórdia.
Deus não quer isso. Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Lá em Lamentações o Senhor fala: ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, usará de misericórdia, usará de misericórdia, ainda que entristeça alguém. O objetivo do Senhor não é entristecer ninguém. Como pai, ele corrige para que o filho ande no caminho certo. Mas se alguém ficar triste pela disciplina, no momento, como diz a palavra do Senhor, é amargo, né? É amargo, é muitas vezes vexatório, mas é para que haja correção. Uma casa sem correção, já sabemos que vira o quê? Uma casa sem correção, todo mundo manda, todo mundo faz da forma que bem entende e ninguém no fim entende nada. Mas Deus quer que nós sejamos o quê? Filhos obedientes. Filhos obedientes. Vieram sim os babilônios, vieram os caldeus e levaram toda aquela nação para o cativeiro. Ficaram os pobres ainda nas cidades, alguns fugiram, foram para as cavernas outrora habitadas pelos morcegos, habitadas pelos animais, mas aquelas pessoas que habitaram agora aquelas cavernas, agora eram prisioneiros também, angustiados, pessoas que não tinham mais prazer na vida, porque a cidade foi queimada a fogo, as pessoas, grande parte delas foram mortas, outras tantas foram levadas para o cativeiro. Nós vemos que Jeremias e Ezequiel também foram levados para esse cativeiro. Mas o Senhor é misericordioso. Lá na Babilônia, alguns que tinham uma posição de príncipes foram levados, separados, para aprenderem a linguagem da nação de Babilônia, a sua cultura. Outros tantos foram levados para fazer muros, fazer tijolos, e era dia e noite fazendo aquele trabalho árduo, 18 horas trabalhavam, segundo os historiadores, eram 18 horas de serviços que eles estavam ali constantemente. E ai dele se não fizesse o trabalho, os seus filhos poderiam ser mortos. Nos conta a história que uma das diversões que os soldados babilônios tinham de pegar as crianças e baterem com elas nas pedras. Se os pais não dessem conta do trabalho que fora mandado fazer, outros tantos eram jogados para cima e as suas crianças, obviamente, matavam aquelas crianças pobres e indefesas. Era triste. Segundo a história, segundo a palavra do Senhor, três vezes foram pessoas levadas de Israel, ou seja, de Judá, para a Babilônia. E nos fala a palavra do Senhor no Salmo 137: junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos e lembrávamos de Sião. Estava numa terra distante, como nos diz o ditado popular: só dá valor quando perde, né? Só dá valor quando perde. Agora, uma nação distante, como escravos, sofrendo, sendo maltratados, eles agora se lembravam como era bom aquele tempo que nós estávamos em Sião, em Jerusalém. Os anciãos eram reverenciados, os jovens passavam, abaixavam, inclinavam a sua cabeça. As virgens, as jovens, estavam sempre alegres, cantando. E agora tudo acabou. Nação arrasada, povo levado ao cativeiro, e somente sofrimento. Na beira do rio Quebar, ali quando via, não posso fazer essas conjecturas sem prejudicar a exegese. Todos que chegavam ali, era relatado: olha, nós estamos vivendo uma miséria, estamos passando fome. Um mensageiro sempre tem uns mensageiros de más notícias.
estamos numa miséria, estamos passando fome, não estamos desesperados, não temos mais nenhuma esperança. E aquele que chegava que está com a sua harpa pendurada lá no salgueiro, e era mais um descontente, mais um para aqui, reclamando da situação. E de repente, lá vem o nosso irmão Abacuque. Lá vem o nosso irmão Abacuque. E quando começaram a relatar toda essa situação, ele começa a pegar a sua harpa, ao invés de ser mais um para lamentar, para chorar, para gritar, ele começa a dedilhar, quem sabe, aquela harpa, e canta este louvor que todos nós conhecemos. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da frente, e no luto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da frente, e o luto da oliveira todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Chegou um pela diferença. Deus precisa de um que faça a diferença. Deus precisa de um que faça a diferença no meio de uma geração sem esperança, de um povo que não tem mais fé, que não sabe o que fazer, onde buscar, onde procurar. Não importa as circunstâncias, nós não servimos a Deus por circunstâncias. Eu só sirvo a Ele se Ele me fazer não importa. O presente maior que Ele deu foi isso aqui, ó. O presente maior que Ele deu foi isso aqui, ó. Se permanecermos firmes, como Paulo falou, ali no cadafalso próximo, aquele verdugo, né? Podemos assim dizer, para lhe separar a sua cabeça. Ali estava Paulo. Olha, eu acabei a minha carreira, fui até o fim, eu acabei a minha carreira, ainda jovem, sabe, né? Ainda jovem, acabei a minha carreira, mas guardei a fé, guardei a fé. A fé, ninguém tira essa fé no nosso coração. Não é o carrasco com a sua machada, seu machadinho, com a sua espada. Não, nada pode tirar essa fé. Pela fé que nos foi dada. Não foi o homem que deu, foi Deus que deu essa fé para nós. Essa fé que nos mantém de pé, viu? É de pé. Essa fé que nos mantém de pé. A fé é a confiança que um dia lá no monte chamado Calvário, foi pregado, foi crucificado por nossa causa, por minha causa. Glória a Deus. Tem que ter fé. Se nós estamos aqui, é porque nós temos essa fé, essa convicção. Ele foi moído, como já foi cantado aqui hoje, né? Foi moído pelas nossas transgressões. Como a raiz de uma terra seca, nada víamos nele para que desejássemos. Para que tudo isso? Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, servindo a Ele, não importa qual seja a circunstância. Os porquês continuarão certamente. Enquanto estivermos nessa terra aqui, iremos passar por muitos processos. E um dos processos é sempre esse: perguntar, mas por quê? Gente, aconteceu isso dessa forma, desse jeito tão trágico. A palavra diz: assim como perece o justo,
como perece o ímpio, como perece o justo. Mas sabemos de uma coisa: Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e não somente vida, mas vida abundantemente, vida em abundância. Quando a palavra do Senhor fala assim: olha, neste mundo vocês vão ter 100 vezes mais, e por fim vai receber a vida eterna. 100 vezes mais, 100 vezes mais bênção, 100 vezes mais alegria, prazer em viver, alegria do coração, como o Senhor falou para a mulher samaritana: olha, aquele que, né, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva, rios de água viva fluirão no seu ventre. Sabe o que é isso, meu irmão? Rios de água viva, não são cisternas rotas, não são águas putrefatas, cheias de insetos, não. É rios de água viva, para nele uma fonte que salta para a vida eterna. E é por isso que nós, povo de Deus, lavados, remidos no seu precioso sangue, estamos de pé. Certamente virão os nossos questionamentos, mas o Espírito Santo que há em nós, ele fala assim: olha, é o trabalhar dele, é o agir dele, ele estará sempre no controle. Fica na tua posição, fica no teu lugar, e no tempo certo ele vai fazer o milagre. As portas vão se abrir, as coisas irão acontecer. Cremos em Deus que tudo pode, tudo pode. Todos nós temos nossos questionamentos, todos nós temos as nossas lutas, as nossas provações, mas o Deus de paz, que excede a todo entendimento, está aqui para nos dar além do que pensamos ou pedimos. Em suas mãos está a capacidade para fazer, para realizar, para concretizar nossos sonhos, nossos projetos. Tem projeto, tem sonho? Põe nas mãos do Senhor. Ele vai cumprir, Ele é fiel. A sua palavra nunca voltou atrás. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós temos essa convicção, temos essa certeza, essa garantia, que não é o homem que garante, é o Senhor, o que morreu por nossas vidas, para que pudéssemos ter a vida eterna. Que Deus, em Cristo Jesus, continue manifestando esta alegria em nossas vidas. Servimos ao Senhor, independente de quaisquer circunstâncias. Glória a Deus. Na riqueza, na pobreza, na necessidade, na fartura, Deus sempre será o nosso Senhor, sempre será o nosso Salvador. Nascemos, crescemos, entregamos a nossa vida ao Senhor e estamos esperando que Ele tenha o melhor, sempre terá o melhor para nossas vidas. Que Deus em Cristo continue para o melhor em nossos corações. E agradeço a oportunidade, pastor Cleito. Sim, agradeço a oportunidade por este momento, voltar a esta casa. Estive aqui, obviamente, no dia da posse do pastor Cleito, e vimos falar coisas boas concernentes a essa igreja do Lavras, né, de Lavras, como disse Paulo também lá ele tinha grande afeição pela igreja de Filipenses, uma igreja acolhedora, uma igreja que estava sempre com ele nas suas lutas, nas suas provações, mas estava sempre junto com ele. E Deus em Cristo também concede essa igreja junto com o seu pastor. O pastor necessita de um povo aguerrido, um povo que esteja junto com ele nas pelejas, e o Senhor nosso Deus completará a obra que verdadeiramente tem a fazer nesse lugar. Eu sei que há planos, há projetos de tempos e coisas maiores o Senhor vai fazer na vida de todos os seus servos que estão nesse lugar. Deus te abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor?